e também ao pastor por ter me dado a oportunidade de estar aqui pregando. Eu vim com a bênção do meu pastor Fred. Quero pegar a carta, pastor. Eu fico muito feliz porque eu vi o meu pai pregando aqui e agora eu estou pregando. Então é uma honra muito grande para mim e eu quero agradecer muito a Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Irmãos, nesse versículo diz que o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho para remir o que estavam debaixo da lei, que somos nós. O Senhor enviou o seu Filho para que nossos pecados sejam perdoados e para que nós recebemos a salvação. No versículo 6 também diz que nós somos filhos de Deus e Deus colocou em nosso coração o Espírito do seu Filho. E é uma honra ter o Espírito de um homem que veio aqui na terra, que nunca pecou, que foi santo dentro dos nossos corações. Nós que somos pecadores, nós que erramos, nós temos essa honra de ter o Espírito do Senhor Jesus em nosso coração. No versículo 6 também diz que nós recebemos esse Espírito para podermos clamar Abba, Pai. Na Bíblia nós vemos muitas orações do Senhor Jesus Cristo, onde ao iniciar a sua oração, ele diz Abba, Pai, clamando ao Pai dele que estava no céu. E como nosso Senhor Jesus Cristo, nós também temos que clamar ao Deus, o nosso Pai que se encontra no céu. Porque nesse versículo diz que nós somos filhos dele. Eu queria falar para os irmãos sobre esse amor imenso, enorme que o Senhor tem por nós. O amor de Deus nunca foi pequeno. O amor de Deus por nós é tão grande como um pai. Ele faz cada coisa para a gente que a gente talvez fique impressionado, mas é porque ele é fiel. Ele é o fiel ao que diz. Eu queria falar para os irmãos que uma das representações que mostra a fidelidade de Deus e o amor dele por cada um de nós, pela sua criação, é o povo israelita. O povo israelita, eles pecaram por muitos anos, viviam no pecado, desobedecendo ao Senhor, mas o Senhor teve misericórdia deles. O Senhor deu um tempo para Israel se arrepender dos seus pecados e confessar para eles poderem receber o perdão de Deus. O Senhor, ele também dá esse tempo para mim e para você confessar o nosso pecado e pedir perdão. Em Efésios 2:2 diz sobre os filhos da desobediência. Nós, quando estávamos no mundo, nós éramos filhos da desobediência. Nós cometíamos o pecado das pessoas do mundo. Mas quando nós viemos para a igreja e aceitamos o Senhor Jesus, nós tornamos filhos de Deus. E é uma honra a gente sair do filho da desobediência para o filho do Senhor. Porque é o Deus vivo, o único Deus. E nós sermos filhos dele é uma honra enorme para a gente. Em Gálatas 3:26 também fala que não são todos criaturas do Senhor que são filhos de Deus. Apenas os filhos de Deus são aqueles que creem no seu Filho. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós, depois ele ressuscitou, a Bíblia diz que o véu se rasgou e hoje nós temos acesso livre ao Pai. Então, se alguém não crê que o Senhor Jesus fez isso por nós, não vai ter como ele ser filho do Deus vivo, porque a fé no Senhor Jesus Cristo nos torna filhos do Senhor. Aleluia. Em Romanos 8 também diz que os filhos do Senhor são guiados pelo seu Espírito. Então, para você saber se você é filho ou não de Deus, você tem que crer no Senhor Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver em santificação. Ser guiado pelo Espírito Santo não é pecar, porque a nossa natureza pecaminosa
que a gente é guiado pelo Espírito de Deus, confessando o nosso pecado ao nosso Pai e pedindo perdão. O nosso Pai, Ele é amoroso, Ele ainda é justiça e vai nos castigar para a gente aprender e nunca mais cometer aquele pecado. Só que Ele nos ama de uma forma que a gente pecando, Ele vai dar um tempo muito grande para a gente se arrepender. Ele fez isso com Israel. Israel ficou anos, décadas, séculos pecando, mas o Senhor ainda tinha misericórdia de Israel. O Senhor deu muito tempo para Israel se arrepender antes que o juízo dele vinha sobre Israel. E o Senhor também essa noite está nos dando esse tempo para a gente se arrepender. Porque o amor de Deus, Ele é enorme. O amor de Deus por nós faz Ele dar esse tempo todo para a gente se arrepender. Muitos do mundo, talvez, ou até os cristãos da igreja, olham para o Senhor e vê um Deus irado, vê um Deus que parece que nunca mais vai perdoar eles, um Deus que quando a gente peca, Ele se afasta da gente. Mas na verdade não. O nosso Deus, Ele é amoroso. Mesmo a gente pecando, mesmo a gente desobedecendo, Ele ainda fica do nosso lado. Muitas das vezes é nós que nos afastamos dele e não Ele que se afasta de nós. Então, irmãos, essa noite eu falo para vocês, olhe para o seu Deus, vendo um Deus amoroso, que te ama imensamente. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que deu seu próprio Filho para morrer, para ser humilhado, para se fazer maldito por nós. Ele não vai afastar de você. Ele vai ficar talvez triste porque você pecou, sendo que Ele não quer que você faça isso. Mas Ele ainda vai te perdoar. Os filhos de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus e aqueles que são guiados pelo Espírito. Como eu falei para os irmãos, dentro de nós tem a natureza pecaminosa. O pecado e a morte entrou através de Adão e Eva, só que através do Senhor Jesus Cristo veio a vida e a nossa salvação. E o Senhor Jesus, Ele cumpriu o que o Pai ordenou. Então, se o nosso Deus não nos amasse tanto, a gente nem estaria aqui. Porque tantas vezes que nós pecamos, mas através da salvação do Senhor Jesus, da salvação que o Senhor Jesus entregou para a gente, nossos pecados são perdoados. Porque o amor de Deus é enorme pela nossa vida. E também não só o amor de Deus. Na Bíblia a gente vê tantas representações, tantas vidas que a gente vê que o Senhor é misericordioso. Eu acho que Deus, se não fosse misericordioso, Israel não teria sobrevivido por tanto tempo. A nação de Israel não teria chegado onde chegou, mas chegou porque o Senhor os amava e porque tinha misericórdia deles. Eu acho que o versículo que mais mostra essa misericórdia do Senhor, é lá em Lamentações 3:22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram para sempre. As suas misericórdias não têm fim. A causa de nós não morrermos, a causa de nós não sermos consumidos pelo pecado, não é porque eu sou boa, não é porque você é bom, porque você merece, é por causa da misericórdia de Deus. As misericórdias dele não têm fim, como diz aqui no versículo. Não teve fim para Israel que pecou e não vai ter fim para a gente. A gente vai continuar pecando, mas a gente tem que tentar viver em santificação para não viver no pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. Quando você peca, você não pode esconder esse pecado do Senhor. A pior coisa que o ser humano faz é pecar e achar que se contar para Deus, Deus vai matar ele na hora. Mas não, o Senhor enviou o seu Filho para isso. Para mesmo que nós pecarmos, nós venhamos nos arrepender, confessar esse pecado para Deus e Ele venha nos dar o perdão. O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele sofreu tanto para nos dar a salvação, mas hoje
hoje em dia somos muito ingratos. Nós, quando pecamos, nós não temos nem coragem de orar pedindo perdão. Sendo que o nosso Deus não é apenas o Deus de justiça, Ele é Deus do amor. Quantos olham para o Senhor e vê um Deus apenas de justiça? Mas não, o Senhor, Ele nos ama tanto que qualquer pecado que a gente cometer, a gente não tem que esconder, porque a gente tem que confessar para Ele. Ele vai nos perdoar. Porque as suas misericórdias duram para todo o sempre e nunca vai ter fim. No versículo 23 também diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor, Ele nos ama e nos dá salvação, livramento, misericórdia, como eu já falei, não porque talvez eu pregue melhor, não porque talvez os irmãos cantem melhor, não, a gente não tem a misericórdia do Senhor por isso, a gente tem a misericórdia do Senhor na nossa vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. O Senhor, Ele deixa bem claro na Bíblia que o homem, ele é pecador, que o homem, ele vai ter que receber o castigo pelo seu pecado, mas Deus também é amor. Mesmo nós pecando, Ele vai estar do nosso lado. Eu falei para os irmãos que muitas das vezes não é Deus que nos abandona, é nós que abandonamos Deus. Às vezes é muito fácil a gente pecar e usar esse pecado para justificar a nossa falta na igreja, justificar quando a gente para de orar, ou justificar porque a gente parou de ler a Bíblia. Porque eu pequei, eu vou parar de ler a Bíblia, porque o Senhor não vai mais me aceitar, o Senhor não vai mais me usar, o Senhor não vai mais querer eu lá no céu. Mas não, irmãos, o Senhor sabe que você vai pecar, o Senhor sabe que você é pecador, Ele sabe de tudo o que você vai fazer a partir de hoje. O que você tem que fazer não é esconder o seu pecado no coração. Tantas pessoas que pecam e vão guardando aquele pecado, guardando, escondendo. Talvez ninguém esteja vendo, mas o Senhor está vendo. Então a melhor coisa que você tem que fazer é confessar o seu pecado para Deus. Como eu estava dizendo, nós somos filhos do Deus vivo. Ele é um Pai que nos ama. Quando nós pensamos em Pai, nós não olhamos para o nosso próprio Pai com medo. Não olhamos para o nosso próprio Pai com vergonha, com medo dele nos xingar. Não, a gente olha para o nosso Pai com amor. Porque como nosso Pai da terra, Deus, Ele nos ama. Ele cuida da gente. Talvez muitos achem que Deus fez a criatura e deixou ela viver como ela quiser. Não, mas Deus fez a criatura e cuida dela todos os dias. Nós somos filhos de Deus, mas não é fácil se tornar filho de Deus. A gente tem que nos encaixar na família dele. A família de Deus é constituída pelo Pai, o Criador dos céus e da terra, pelo Espírito Santo, o nosso Consolador, e pelo Filho, o nosso Salvador. Eles é 3 em 1, a Trindade, e nós somos os filhos dele, que temos que render toda a adoração a ele. Nós somos filhos, nós também somos servos e temos que servir a ele. Porque ser filho não é apenas viver debaixo do teto do Pai. Ser filho é obedecer ao Pai, é honrar o Pai. E nós, como filhos do Senhor, nós temos que honrar a Ele e obedecer a Ele. Nós, como filhos de Deus, temos que viver em santidade para que a gente não viva, para que não volte a ser o filho da desobediência. Talvez aqui essa noite, eu não sei, exista ainda filhos da desobediência. E eu quero falar para os irmãos que não dá mais tempo. Na verdade dá, né? O Senhor, Ele dá esse tempo todo para a gente nos arrepender. Só que o tempo está acabando.
Ou você continua sendo filho da desobediência, ou você se torna filho de Deus. Talvez vocês olhem e falem que é difícil. Você tem que largar o pecado, você tem que largar a sua vida, mas não, o Senhor quer como você está. O Espírito Santo vai te moldar e vai transformar a sua vida para que você possa ser guiado por Ele. Aleluia, meu Deus. No exato momento que você aceita Jesus, Deus já habita dentro de você. Você apenas tem que continuar vivendo, obedecendo a palavra dele. Porque, como eu disse para os irmãos, muitos do mundo ou da igreja olham para Deus de uma forma que não deveriam olhar. Deus, Ele nos ama imensamente e vai continuar nos amando, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Deus não enviaria o seu Filho aqui na terra para morrer se não nos amasse. Deus não enviaria profetas para avisar Israel se não amasse Israel. O Senhor Jesus, também como Filho de Deus, Ele nos ama. O Senhor Jesus talvez poderia falar que não queria morrer na cruz, mas não, Ele escolheu morrer naquela cruz para que nós recebêssemos a salvação. O Senhor Jesus, Ele, na última oração dele ao Pai, Ele perguntou a Deus se era possível afastar aquele cálice dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. Aleluia, meu Deus. O Senhor Jesus obedeceu à vontade de Deus, que era morrer naquela cruz. Ele poderia talvez se revoltar, porque nós, hoje em dia, qualquer coisa que acontece, a gente fica brava, a gente afasta da igreja, mas Jesus não. Ele não largou o seu propósito lá na cruz. Ele não largou o propósito que Deus colocou na vida dele para nos salvar. E nós somos filhos de Deus, como o Senhor Jesus também é filho de Deus, e nós também somos. Nós não podemos largar o nosso propósito. Nós não podemos mais ser guiados por Satanás. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nós já passamos da fase de bebê, agora a gente já está adulta, a gente já está madura, a gente tem que viver a palavra. Não somos mais filhos da desobediência, nós agora já somos filhos de Deus. Irmãos, como Israel, o que eu acho lindo foi que o Senhor amava eles tanto, que foi tanto tempo que Deus deu para eles se arrependerem. Deus enviou juízes, enviou reis, enviou profetas para Israel voltar para o caminho dele. Mas Israel não voltava, só que Deus continuava mandando provisão para eles voltarem. Foram muitos profetas que vieram aqui na terra e avisaram Israel que o juízo de Deus estava vindo. E esses profetas não vieram apenas para falar qualquer coisa. Eles vieram porque o Senhor mandou eles vir. Porque o juízo de Deus estava para vir sobre a vida de Israel. Irmãos, o juízo de Deus também vai vir sobre a nossa vida. Mas o Senhor está te dando esse tempo todo para arrepender. Talvez você ache que esses anos de vida que você teve seja apenas para crescer, para estudar, para se casar, para se formar, para criar uma família. Mas não, esses anos que o Senhor te deu também foi para isso. Só que Ele também te deu esses anos para que você possa passar de filho da desobediência para filho dele. O Senhor te deu esses anos de vida todo para você continuar adorando Ele, para você continuar buscando Ele, para você largar esse pecado que talvez esteja guardado no seu coração. O Senhor te deu esse dia, te deu essa semana para que você possa pedir perdão. O Senhor também te deu para você ser feliz, é claro, aqui na terra, mas principalmente para você se arrepender e voltar para os caminhos dele. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente talvez estaria morto já, porque é tanta dificuldade que talvez acontece,
tanto livramento que a gente recebe, isso não é coisa do destino, coisa do universo, sorte. Não, isso é Deus na nossa vida. É o amor que Ele tem por nós na nossa vida. É a misericórdia dele na nossa vida que nos faz passar por livramentos. O Senhor, Ele continua nos amando como Ele amou muitos homens no passado. O Senhor entregou misericórdia para Adão e Eva. Eles pecaram, comeram o fruto proibido, mas o Senhor ainda perdoou eles. O Senhor ainda teve misericórdia deles. O Senhor também deu misericórdia para Noé e a sua família. O mundo inteiro ia ser destruído por causa do dilúvio, mas o Senhor teve misericórdia de Noé. E não porque Noé talvez seja o homem mais bonito da terra daquela época, mas não, a misericórdia que o Senhor deu para Noé, esse livramento, foi porque Ele amava Noé e era fiel. A misericórdia que o Senhor entregou a Ló não foi porque Ló era bom, não foi porque Ló precisava daquilo, mas foi porque Deus amava Ló e entregou aquele livramento para ele e para a sua família. Como as crianças cantaram que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, nós não podemos ser assim. A mulher de Ló, posso colocar ela como filho da desobediência e Ló como filho de Deus. Ló não olhou para trás e conseguiu ser livre, mas a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se a mulher dele tivesse sido obediente ao que o anjo entregou para eles, ela não teria se tornado uma estátua de sal. Só que ela escolheu ser uma filha da desobediência. Irmãos, é tudo questão de escolhas. Essa noite você está tendo a escolha de, quando chegar em casa, pegar o celular ou pegar a Bíblia. Quando você for dormir, você apenas deitar na sua cama ou você orar. Você vai escolher se vai ter uma ação de um filho da desobediência, que é cumprir a vontade da carne, ou você vai escolher ter a ação de um filho de Deus, que é cumprir a vontade do Espírito. Eu disse que lá em Romanos 8 fala que nós, filhos do Senhor, somos guiados pelo Espírito. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós fazemos a vontade do Espírito. Às vezes vai vir em nós uma vontade de não ir mais para a igreja porque a gente está cansado, de não mais ler a Bíblia porque a gente tem preguiça. Mas você vai ter que escolher ser filho da desobediência ou ser filho e filha do Deus vivo. Irmãos, todo mundo sabe, talvez os seus pais, seus avós diziam que Jesus está voltando. Talvez daqui a uns anos eu tenha morrido, os meus filhos tenham morrido, os meus netos, e Jesus ainda não voltou. Mas eu ainda creio que o Senhor Jesus vai voltar. Não porque eu acredito, não porque eu acho isso, mas porque o Senhor Jesus disse que logo viria e levaria a sua igreja com Ele. Então é por causa da palavra do Senhor Jesus, que é fiel, nós cremos que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, como muitas parábolas que Ele disse, Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os filhos da desobediência e os filhos do seu Pai, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão e Jacó. Apenas os filhos desse Deus vai morar no céu. Nós, como família em Cristo, eu creio e espero que todos nós venhamos se encontrar no céu. Adorar o nosso Pai, adorar o Senhor Jesus. Os únicos são dignos de toda a honra, louvor e adoração. Irmãos, eu vou deixar essa palavra só até aqui. E eu ia ficar muito feliz, principalmente o nosso Deus também, o Espírito Santo, se vocês guardassem mesmo essa palavra no coração. Se vocês, a partir de hoje, se tornar filho de Deus.
porque apenas os filhos do Altíssimo vão morar no céu. Muitos acham que o inferno talvez seja brincadeira, que o inferno talvez não seja algo tão ruim assim, mas o Senhor Jesus disse que lá vai ser dor, sofrimento, ranger de dente, fogo consumidor que nunca vai acabar. Vai ser para lá que vão os filhos desobedientes. Só que nós, filhos de Deus, vamos morar no céu, onde não vai ter dor, onde não vai ter sofrimento, onde nós vamos encontrar com o nosso Salvador, onde nós vamos adorar Ele todos os dias, para todo sempre. Então escolha esta noite. Você vai ser filho da desobediência ou você vai ser filho de Deus? Eu creio que nessa noite a maioria seja filho de Deus, mas os que já são filhos do Senhor, continuem. Continue até morrer ou continue até o Senhor Jesus voltar. Apenas os filhos vão morar com o Pai. É muito triste saber que os filhos da desobediência, quando o Senhor Jesus voltar, quando morrer, vai para o inferno. Mas isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando isso para os irmãos. E eu queria muito que os irmãos guardassem essa palavra no coração, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Se eu estivesse falando coisa que eu mesma coloquei no meu coração, os irmãos talvez não precisariam guardar no coração de vocês. Só que isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deixa bem claro sobre os filhos da desobediência e os filhos de Deus. Escolha, irmãos, qual dos dois você vai crescer a partir de hoje. Lembra que o Filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus e é guiado pelo Espírito Santo. O que é guiado pelo Espírito Santo, ele peca, mas confessa o seu pecado. Já o que é guiado pelo Espírito da carne, ele peca, esconde o seu pecado, peca de novo, vai escondendo, guardando, até uma hora que o juízo de Deus vai vir sobre a vida dele. Mas nós, como os filhos de Deus, temos o prazer de saber que quando nós confessarmos, nós vamos receber o perdão. Então, sempre que você talvez tenha cometido pecado, é a sua natureza pecaminosa que veio através de Adão, peça perdão, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por você, por causa disso. Teve propósito a morte do Senhor Jesus naquela cruz. Se não fosse a morte dele naquela cruz e a ressurreição, nós não estaríamos aqui. Mas graças ao nosso Deus, nós podemos estar aqui e nós temos muitos anos de vida em nome do Senhor Jesus. Todos esses anos que você teve até aqui foi para que você se arrependesse. O Senhor é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Então ele poderia já ter tirado a sua vida, mas não, ele te deu a sua vida até aqui para você se arrepender e se tornar filho dele antes que o filho unigênito dele, o Senhor Jesus, volte. Então se torne filho de Deus, para que você possa morar no céu, para que você possa adorar o Senhor Jesus lá no alto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.